Olá, graça e paz, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal Meu Alvo é o Céu. Bons estarmos juntos aqui para aprendermos a graça, a misericórdia, a fidelidade de um Deus que é santo, justo e verdadeiro. Você que se inscreveu recentemente, Deus possa abençoar a sua vida, que este canal possa ser um canal de bênção e te levar mais perto de Jesus. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para que toda vez que sair um vídeo novo aqui no canal, você possa estar recebendo. Você hoje é meu convidado, minha convidada, para estarmos meditando sobre o Evangelho de João, capítulo 17, como um todo, e que ele possa ser edificador na sua vida, logo após a nossa vinheta. A leitura do Evangelho de João, capítulo 17, é uma leitura bastante extensa. É do capítulo 1 ao versículo 1 ao versículo 26, onde Jesus faz vários tipos de orações. E ele nos demonstra os tipos de orações. É sobre oração que nós vamos falar no dia de hoje. Nós não vamos estar lendo para não estender, porque é uma leitura bastante extensa, mas hoje nós queremos que você faça essa leitura em sua casa, para que você possa conhecer o texto bíblico. O capítulo 17 de João é também conhecido como a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus ora por si mesmo, pelos seus discípulos e por todos os que virão a crer nele. Esse capítulo revela o coração de Jesus e nos ensina lições profundas sobre a importância da oração. Você que não gosta de orar, você que tem dificuldade de orar, esse vídeo é para você, esse vídeo é para mim. Porque por mais que nós temos bastante tempo de igreja, bastante tempo de evangelho, muitas vezes nós pegamos e não orarmos. Por causa da dificuldade, muitas vezes, da correria do dia, esquecemos de ter um tempo de comunhão com Deus. E este capítulo 17, eu acho que Deus fez intencionalmente, para que nós pudéssemos voltar os nossos olhos para a oração. Porque a oração, na verdade, é uma conversa entre você e o Deus Pai. Por isso que, quando o Evangelho de Mateus nos fala que nós devemos entrar na porta dos nossos quartos, fechar e conversar com Deus Pai em secreto, é para que nós possamos abrir o nosso coração. E aqui Jesus nos demonstra. Ele ora por si mesmo, mostrando que nós devemos interceder por nós mesmos, orar por nós mesmos, abrir nossos corações com Deus, para demonstrar para Deus o que está passando em nossas vidas. Como se Deus não soubesse, mas Deus tem o prazer de nos ouvir. Orando pelos seus discípulos, ou seja, por aqueles que o cercam, por aqueles que o acompanham, e também orando. Jesus ora para aqueles que vão se converter ainda ao Evangelho. Por mim, por você, por nossos irmãos que nos antecederam e por nossos irmãos que vão se achegar na fé em Jesus. Então nós também devemos orar dessa forma, não uma oração egoísta, mas uma oração amorosa, uma oração pluralista, podemos dizer assim, que orarmos por todos. Quando nós olhamos para este versículo, nós podemos olhar a importância da oração na vida cristã. Nós precisamos orar. A oração da vida cristã nos traz intimidade com Deus. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, reservava um tempo para falar com o Deus Pai. Isso nos demonstra que a oração não é só um tempo de efetuar pedidos, mas também momentos de comunhão, intimidade e alinhamento da vontade de Deus. Como é que eu vou saber o que Deus quer se eu não converso com Deus, se eu não ouço a voz dele? E a oração é um tempo que nós temos que ter para sossegar, aquietar nosso coração, aquietar nossa mente e ouvir Deus falar. Dependência de Deus. Jesus presta a enfrentar a cruz e se volta ao Pai. Isso nos demonstra que mesmo em momentos de decisões difíceis da omissão,
Eu também preciso recorrer a Deus em oração, reconhecendo minha total dependência dele. Sem Deus não podemos fazer nada. Sem Deus, sem a direção de Deus, certamente nós vamos ficar perdidos. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente. E Ele sabe todas as coisas, o que precisamos, o que necessitamos. E quando nós não buscamos a direção dEle, quando nós não buscamos andar junto com Deus, nós ficamos perdidos. Nós andamos por caminhos, por trilhas que talvez nós não precisássemos. Talvez eu tivesse o caminho mais curto ou a direção correta, e talvez lá na frente nós teremos que pegar o retorno e reconhecer que andamos errado e precisaremos voltar do início e fazer o caminho certo. A intercessão. Jesus intercede pelos seus discípulos, pelos futuros crentes. Isso vem nos desafiar a não ficar focados somente nas nossas necessidades, mas também orar pelos outros, pela família, pela igreja, pelos amigos, pelos líderes e até pelos desconhecidos. Ou seja, Jesus demonstra que o Evangelho não é um Evangelho egoísta. Jesus demonstra que o Evangelho é algo muito maior do que podemos compreender, que é amar o próximo e até interceder por aqueles que nos perseguem. E é por isso que nós temos que ter comunhão com Deus, porque muitas vezes nós agimos pela nossa natureza, nós queremos a cabeça, nós queremos que nossos desafiadores morram, mas não é isso que o Evangelho nos ensina, não é isso que o Evangelho nos instrui. E aí agora nós podemos olhar que o Evangelho de João capítulo 17 nos ensina alguns tipos de oração. A oração de glorificação, João 17, 1 a 5. Jesus ora para que o Pai seja glorificado. Isso me lembra de começar minhas orações exaltando a Deus, reconhecendo quem Ele é e sem domínio sobre a minha vida. Reconhecer que eu sou pecador, reconhecer que Deus é santo, que Deus é Salvador e que eu necessito de Deus. E Deus vai me usar pela sua multigraça, misericórdia, como um instrumento nas suas mãos, para que pessoas possam ser alcançadas, para que pessoas possam ser abençoadas. Oração de intercessão, lá no Evangelho de João 17, de 6 a 19. Jesus intercede pelos seus discípulos, pedindo proteção, santificação e unidade. Isso nos desafia a orar por todos que nós cremos, chamando por suas vidas espirituais e físicas. Orar porque a gente ama é fácil, orar porque a gente gosta, orar para quem está próximo da gente, pelo irmão da igreja, por necessidade de um irmão. Mas quando Jesus nos ensina a orar também por aqueles que nos perseguem, é fácil? Não é, mas precisamos orar, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus precisa conhecê-los também. Nós vemos que Davi teve a oportunidade muitas vezes de pegar Saul e acabar com qualquer perseguição, mas não. Davi deixou Deus trabalhar na vida de Saul e Davi se preocupou em fazer a vontade de Deus. Mas por quê? Porque Davi tinha comunhão com Deus. Davi certamente orava, certamente perguntava qual era a vontade de Deus, o que Deus queria que fizesse. Tanto é que da Bíblia nos fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, buscava a vontade de Deus em todas as suas decisões. Errou como todo homem errou, adulterou, pecou, mas isso não tira o mérito do que Deus fez através da vida de Davi, e de que Davi hoje é um exemplo para nós de temor, de reconhecimento da graça de Deus. A oração de unidade e missão, João 17, 20 a 26. Jesus ora por todos que creem nele, pedindo unidade entre os cristãos. Isso me motiva na minha oração, igreja, pelo corpo de Cristo e pela expansão do Evangelho no mundo.
Então a oração tira aquela ideia de que eu sou o centro das coisas e coloca Deus no seu devido lugar, no centro da nossa vida. E buscar a vontade de Deus Pai, buscar a vontade de Deus Filho, me direciona, me encaminha para a vitória. Não podemos nos esquecer que a nossa vitória não é neste mundo. A nossa vitória é morar lá no céu. Por isso, o nome do canal é Meu Alvo é o Céu. Meu objetivo é chegar no céu. Como eu vou fazer lá? Chegar até lá? Aceitando o sacrifício da cruz de Cristo. É o único meio. Como nós já lemos no Evangelho de João, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por Ele. E quando nós nos distanciamos dessa verdade, ficamos mais longe dos céus. E para a nossa aplicação, esse texto nos desafia a desenvolver uma vida constante de oração, não somente em momentos difíceis, mas em uma oração constante. Ou seja, como os pentecostais falam, né, uma oração fervorosa, uma oração presente de Deus. Mas é para que nós possamos nos desenvolver uma comunhão com Deus. Por isso nossa oração tem que ser constante, diária. Equilibrar minhas orações entre gratidão, adoração, confissão, intercessão e súplica. Ou seja, uma oração também ao qual nós chegamos, só apresentamos um relatório para Deus. Ó Deus, obrigado por isso, por aquilo, por esse, abençoa esse. Mas são só palavras vazias e não é de um coração grato a Deus. Nós também corremos o risco de sairmos frustrados dessa oração, porque Deus não gosta de algo mecânico, Ele quer corações sinceros na sua presença. Por isso nós precisamos ser sinceros nas nossas orações. Ser intencional na intercessão. Lembre-se de Jesus intercede por nós até no dia de hoje. Romanos 8:34. A palavra de Deus nos instrui a sermos cristãos que oram em todo o tempo, que intercedem em todo o tempo, que buscam sua vontade, que buscam sua direção e que necessitam estarmos presentes no sentido de uma ação constante da graça de Deus. Ore pela unidade da família, na igreja e no mundo, sabendo que a unidade glorifica a Deus e fortalece nosso testemunho. Então, que nós vemos pessoas, homens, mulheres, egoístas, mas homens e mulheres que creem na graça, na misericórdia, na fidelidade de um Deus que é santo, de um Deus que é puro, que confia no seu cuidado, que confia no seu zelo, que crê que tudo podemos e tudo vem de Deus e que Ele não vai nos abandonar. Que Deus possa nos fazer ter o desejo de orarmos cada vez mais, de estarmos mais na sua presença, mais perto dele. Gostaria de orar contigo, com você nesse momento, para que Deus desperte nosso coração em oração. Pai querido, Pai amado, queremos te louvar e te agradecer, porque o Evangelho de João 17 nos aponta para um Deus que, mesmo sendo santo, justo, onipotente, onipresente, também buscava a vontade de Deus Pai, orando em oração, nos deixa esse exemplo. Por isso, nos desafia, Pai, também a queremos orar mais, buscar mais a Tua direção, buscar mais a Tua presença, e que os problemas, as lutas, as dificuldades não sejam um empecilho para isso, e também não seja um combustível, que nós venhamos ter esse desejo, nos dias bons e nos dias ruins, estarmos na Tua presença. Nos ajuda, nos auxilia, Espírito Santo, nos dê a direção, nos dê palavras para estarmos na Tua presença. É o que te pedimos, em nome de Jesus. E muito obrigado pela morte do Senhor naquela cruz, que nos dá essa porta de acesso ao céu e ao Deus Pai. Por isso, nos ajuda, nos orienta, nos dê sabedoria e nos dê um coração cada vez mais sendo desafiados a orarmos e estarmos na Tua presença.
Essa é a nossa oração nesta manhã, nesse dia. Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa vos abençoar. A gente se encontra aqui no próximo vídeo para a honra e glória em nome do Senhor Jesus.